Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escrito do evangelista Lucas, capítulo de número 22, por favor, posicione-se sobre os pés. Em reverência à palavra, pastor? Não. Não. Quem fala para você ficar de pé em reverência à palavra não conhece ética comportamental. Porque reverência à palavra não significa estar de pé ou assentado. Porque tem muita gente que a palavra está sendo pregada, mas está aqui, ó. Ou até comendo. Porque para mim os 3 tipos são falta de educação. Roer unha, comer cutícula, mascar chiclete e comer no meio do culto é falta de educação. A questão não é estar de pé ou estar assentado. A questão é como você se comporta com a palavra no teu dia a dia. Então, tem gente que está de pé, mas não está fazendo reverência, você entendeu? Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, fique de pé em reverência à palavra, não tem nada a ver. Isso é costume. Não significa que a pessoa que está de pé está sendo reverente. Lucas capítulo de número 22. Preste muita atenção, eu vou precisar muito da sua atenção nessa noite para a ministração da palavra. Lucas capítulo de número 22. Versículo de número 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: permiti eu que chegue até este? E tocando sua orelha o curou. Preste muita atenção nisso. Tocando sua orelha o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: viestes contra um ladrão com espadas e varas. Até aqui. Assente-se. Lucas capítulo de número 22 narra o último milagre de Jesus na esfera física, biológica. É óbvio que a salvação é um grande milagre, mas a salvação está posta, aplicada, colocada no âmbito espiritual e não só físico. E o último a receber, então, esse milagre da salvação, antes do projeto salvífico, vicário de Cristo, fora o ladrão, que a tradição dá o nome de Demas. Porém, o último milagre, a nível de cunho biológico, físico, operado por Jesus, está aqui, capítulo de número 22. Jesus já tinha despertado os discípulos de um sono, já tinha sido visitado pelo anjo do Senhor, ou por um anjo do Senhor. A Bíblia diz que a famosa hematidrose já tinha ocorrido, que é quando os poros, as glândulas sudoríparas se abrem e a pessoa soa gotas de sangue. Jesus já tinha vivido isso. E no momento em que ele está chamando os discípulos, enquanto ele ainda falava com os discípulos, é quando um clarão no breu do Getsêmani aparece e, liderado por Judas, uma grande multidão mista aparece para o levar como prisioneiro. E enquanto ele ainda falava com os discípulos, os chamando, uma vez que eles haviam dormido, e infelizmente
Esse dormir aqui não era característico para aquele momento, enquanto Jesus os acorda para que eles compreendam a necessidade de se pôr em vigilância, porque Cristo havia os alertado que a hora do Filho do Homem estava chegando. Enquanto Jesus fala, lá vem Judas na frente, porque ele havia feito um acordo, e está no capítulo de número 22, versículo 2 e versículo 3. Um acordo com o conceito farisaico da época, com o Sinédrio, declarando que ele entregaria Jesus, ele trairia Jesus, como está no verso de número 3. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, ou a saber, Judas de Quiriote ou Queriote, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais dos sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. Ou seja, havia uma premeditação dentro do coração deste homem, e que por sua vez havia dado legalidade para que Satanás o usasse como uma ferramenta de traição. Só que o capítulo de número 22, por pior que seja o cenário, e no que pese ao soe o nome de Judas, nós temos aqui um outro nome, que tem um peso significativo. Nós temos aqui um outro personagem que carrega um peso importantíssimo no desenrolar deste texto aqui. E o nome dele é Malco. Preste muita atenção, porque o que eu vou falar aqui esta noite, provavelmente você ainda não tenha escutado. Considere comigo que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que este personagem que ganha espaço nessa história, que ganha espaço nesta ocasião, ele só ganha espaço por causa de um acontecimento quase trágico. Eu digo quase trágico e eu explico no decorrer da mensagem. Quase trágico porque a Bíblia denuncia que um discípulo de Jesus, um discípulo de quem? De quem? Feriu a orelha de Malco, decepando a orelha direita deste homem. Ele não sabia nada sobre o que você sabe sobre Jesus. Malco não conhecia Jesus como você conhece. Malco não havia tido uma experiência com Jesus como muitos de nós aqui já tivemos ou temos. Malco não havia escutado os ensinos, não havia acompanhado alguns milagres, não perceptou quem era Jesus a nível daquilo que os discípulos tinham escutado, tinham aprendido e tinham vivenciado com Jesus. O que eu quero que você compreenda é que se do lado de lá nós temos um Pedro que anda com Jesus, vê milagres por intermédio da mão de Jesus, participa de multiplicação de pães e peixes, é o homem que pesca um peixe e o peixe tem riqueza dentro dele. Do lado de cá, há alguém que não sabe nada, que não entende nada e que está sofrendo um ferimento vindo de alguém que tinha tudo. Eu repito, alguém que tinha tudo para se posicionar. Olhe para mim, por favor. Para se posicionar exatamente com o olhar de misericórdia, mas decidiu se posicionar com o olhar de vingança, de justiceiro. Esse homem chamado Pedro arranca a orelha do Malco, decepa a orelha de Malco. E pasmem os senhores, este feito, este ato é feito contra alguém que, por não conhecer Jesus, por não saber nada sobre Jesus, a nível de quem Jesus de verdade era, olhe para mim, por favor, porque eu estou pregando, por não saber de verdade quem Jesus era, este Malco achava, pensava, imaginava
estar do lado certo da história. Porque o sinédrio, porque os fariseus da época, porque os dois, e aqui tem um erro grave, os dois sumos sacerdotes, porque não poderia ter dois, teria que ser só um, os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que estavam em uma guerra familiar para saber quem é que tomava a autoridade do sinédrio. Este homem havia sido doutrinado pelo sinédrio para ir contra Jesus. Ele imaginava estar do lado certo, fazendo com que alguém que era considerado um perturbador da ordem, alguém que era considerado um profanador do templo e das escrituras, alguém que fora considerado pelo sinédrio filho de Satanás, ele imaginava estar do lado certo, e ir prender Jesus para ele era sinônimo de honra. Malco pensava estar do lado certo. Porém, na mesma configuração de Malco, nós percebemos um nome que um apontamento histórico correlacionando o texto, aparentemente também tinha a mesma sede de justiça. O nome dele era Saulo de Tarso. Se para Saulo de Tarso o sol como do meio-dia, num clarão no caminho a Damasco, brilha e o faz ter uma queda, e faz-o entender que ele não estava perseguindo qualquer um, o que será que se resguarda para Malco? Se para Saulo Deus teve um encontro e um interregno declarando: o teu tempo até aqui se esgotou, porque tu está recalcitrando contra os aguilhões que estão postos sobre ti, o que será que sobra para Malco? Vamos lá. Malco parece-me estar na mesma conjuntura posicional de Saulo. Ele imaginava estar lutando pelo ideal correto. Ele imaginava estar agindo da forma que, para aquele contexto religioso, agradava a Deus. E aí, pastor? E aí que naquela noite, em que a mente dele formatada estava para defender a religiosidade da época, para defender a ordem pública, para defender o templo, e para prender-o então, até o momento chamado de filho de Belial, naquela noite, em que ele recebe a missão, que iria dar a ele a ortoga de alguém benquisto no sinédrio, alguém que levaria a maior fama na história, de ter prendido Jesus de Nazaré. Naquela noite, ele sofre um golpe. Naquela noite, ele sofre uma pancada de alguém que anda do lado de Jesus. E naquela mesma noite, que ele sofre o golpe, a pancada de alguém que anda do lado de Jesus, ele também recebe o toque, o afago, o carinho e o amor de Jesus. Essa ferida, esse machucado, essa infelização de Pedro contra Malco, nada mais é, ou apenas insurge ao fator corriqueiro de que nós precisamos tomar cuidado. Com o que, pastor Daniel? Com aquilo que recebemos da parte de Deus em nossas mãos, para não ferirmos pessoas inocentes. Agora pense, este golpe que é dado à orelha de Malco, na noite da prisão de Jesus, é em qual cenário? Cenário onde anjo desce. Qual é o cenário em que Malco é ferido? Cenário em que Jesus soa gotas de sangue. Em que cenário Malco sofre este golpe?
cenário aonde o anjo aparece para Jesus, Jesus fala com o Pai fala com o Filho fala com os discípulos. Qual é o cenário? O cenário é o ambiente aonde Jesus reservou para a oração, para o clamor e para ser ali íntimo do Pai. Agora, por favor, é por isso que você precisa prestar muita atenção e não deixar nada tirar a tua atenção. É por isso que os primeiros bancos da igreja deveriam ser os mais ocupados. E eu não sei se você sabia, mas infelizmente os últimos bancos são os mais procurados. Por quê? Não é por conta do som. É porque aparentemente quanto mais longe do altar, mais fácil fica para a gente se defender daquilo que a palavra revela como verdade absoluta. O teu corpo fala mais do que o que você imagina. Jesus está nesse cenário. O cenário em que Pedro golpeia Malco. Agora, verdades absolutas sobre este golpe. E o primeiro deles que eu quero considerar com vocês é que esta ferida, este golpe, este machucado serviu para coisas positivas. Como assim, pastor? Sim. A primeira delas é que esse golpe corrigiu a rota em que Malco estava. Como assim? Porque do lado de lá, ele imaginava estar do lado certo, ele imaginava estar sendo guiado pela pessoa correta, ele imaginava estar sendo levado por um motivo que era justo. Agora, como pode, pastor Daniel, por intermédio de um golpe que quase tira a vida dele, ele então compreender que ele estava na rota errada? Imagine comigo, por gentileza, Malco se preparando, Malco se organizando, Malco recebendo a chancela, a autorização para prender a Jesus, sem saber que estava errado, a autorização para prender aquele que deu liberdade, sem saber que estava errado, a autorização para prender aquele que curava, sem saber que estava errado, a autorização para segurar aquele que decidiu nos soltar das garras do inferno, sem saber que estava errado, sem saber que estava errado. Então, tão logo era necessário que essa rota fosse corrigida. Por que, pastor Daniel? Porque se você olhar para a Bíblia, você vai perceber no versículo de número 47, que quem é que vinha diante da multidão, quem é que estava guiando a multidão, quem é que estava guiando a Malco, quem é que estava guiando aqueles que prenderiam a Jesus? Judas. Como é que eu descubro então, pastor Daniel, que esta ferida, este machucado, serviu para que ele entendesse que ele estava do lado errado? Quando quem estava o guiando se revelou, quem estava diante da multidão se revelou. Uma vez que eu percebo que eu estou sendo nutrido pelas experiências erradas, pelas inspirações erradas, por amigos errados, por pessoas erradas, eu preciso entender a necessidade de sair de lá, de abandonar aquilo. Sabe qual é o mal de muita gente? É a falta de humildade de interpretar que está sendo guiado por Judas. É a falta de humildade de saber interpretar que está sendo guiado por alguém que infelizmente está o guiando, ainda que para mim, sem saber da verdade, achando que estou na maneira correta, achando que estou no lado certo, achando que tenho a consciência plena e convicta de que aquilo ali é uma verdade absoluta. E infelizmente, se o golpe não aparece, Judas não é revelado. Eu vou de novo: se o golpe não aparece, o Judas não é revelado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que infelizmente é influenciado pelo amigo do mundo, é influenciado pelo ator mundano, é influenciado por um ator hollywoodiano, mas a palavra ainda tem poder de te influenciar, a palavra ainda tem poder de mudar a tua convicção. Obcecado pela missão, obcecado pela ideia de Judas. Lá vem Malco. Quem é que aparece primeiro? Judas. Quem é que aparece depois? Malco.
que é que aparece depois? A multidão. Quem é Malco? Apenas um servo. Apenas um? Apenas um? Ele não tem culpa. Ele não merece essa pancada. Ele não merece esse ferimento. Porque ele está do lado da incoerência. Ele está do lado da ignorância relacionada à luz de Cristo. Ele está do lado de Yosef Bar Caifás. Ele está guiando. Quem? O Malco e uma multidão. Quem os guia? Judas. Aqui tem um erro. Aqui tem um contrassenso. Pergunte por quê? Porque o chamado de Cristo é exatamente esse: aquele que quiser vir após mim. Judas declarou neste texto que ele não se submeteria à autoridade de Jesus, que ele não se colocaria à disposição para ser guiado, porque ele tinha uma vaidade, qual? Eu nasci para guiar e não para ser guiado. Só que na primeira missão que ele tem como guia, alguém quase morre. Só que Jesus, na primeira missão, quando ele guia os discípulos, ele vai para dentro de um casamento, e neste casamento a simbologia da alegria era vinho. E o que é que ele faz, pastor Daniel? Ele transforma a água em vinho. O maior sinal de que quem está te guiando de verdade e legitimamente, alguém levantado por Deus, é que a pessoa que te guia transforma as tuas dores em sinônimo de alegria, transforma as tuas noites mal dormidas em sinal de paz, de regozijo para a alma. Judas acha que está certo, mas tem um inocente vindo atrás dele. Judas acha que está certo, mas tem uma multidão de inocente vindo após ele. E aí, pastor? E aí que o texto tem um peso, um terreno terrível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Judas foi até o lugar da oração. Por quê? João capítulo de número 18, versículo de número 1. E estava também entre eles Judas, pois este conhecia o lugar da oração. Conhecer o lugar da oração não significa estar na essência da oração. Conhecer o lugar da oração não significa que você está no Cristo que ora, no ambiente. Porque tem muita gente que sabe o endereço da igreja. Amadeus Ambon 470, no bairro Borgo e Bento Gonçalves. Mas sabe o endereço da cura, sabe o endereço do milagre. O endereço da cura, o endereço do milagre não é um RG, não é um CPF, não é um CEP, não é um documento de identidade. O endereço, o sinônimo da vitória de um crente ainda é aos pés de Jesus. Tem muita gente que vai e vem do local. Tem muita gente que vai e vem do ambiente, mas ainda não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus não entra no ambiente guiando multidão, entra no ambiente guiado por Ele. Quem conhece Jesus não entra no ambiente guiando pessoas para um crime, não entra em um ambiente guiando pessoas para uma injustiça, mas quem conhece Jesus é guiado por Jesus. Poderia ser Pedro, Tiago, João e Judas ali orando, poderia ser Pedro, Tiago, João e Judas ali vigiando, poderia ser Pedro, Tiago, João e Judas ali clamando, mas as nossas escolhas estão nos colocando do lado errado da história. As nossas escolhas estão nos fazendo abraçar versões da história que Deus não chancelou, que Deus não autorizou. Então pega esta palavra, porque ela é palavra profética. Se esse ferimento não tivesse acontecido, tu ainda estava lá, sendo guiado por Judas, sendo guiado por alguém que não merece, que não é digno. Judas está guiando. Lá vem Malco, lá vem a multidão. Agora, por favor, pense comigo. Por quê? Por que é que essa dor
Esse ferimento, pastor Daniel, foi necessário. Por que é que esse machucado foi necessário? Porque se esse machucado não acontecesse, tu não ia descobrir quem é que estava te guiando. Quantas são as pessoas que vêm para a igreja e não conseguem mais congregar, porque foram feridas por pastores? Eu estou falando de ferimento, porque tem gente confundindo cobrança com ferimento. Quantas pessoas que não conseguem mais estar na igreja porque foram feridas por autoridades eclesiásticas. E eu vou dizer uma coisa aqui muito sincera a todos vocês. Nós somos seres humanos. E quando eu falo nós, eu estou me colocando na proporção daqueles que também erram. Nós vamos errar. Como líderes, nós vamos falhar. Agora, se essa falha pode ser resolvida com uma conversa sincera, não saia. Não troque de igreja, não vá embora. Agora, se não der para resolver de forma sincera, porque a Bíblia fala sobre os irreconciliáveis, estes não herdarão o reino dos céus. Sabe o que é alguém irreconciliável? É alguém que tu tenta conversar, que tu até pede perdão, reconhece que tu errou também, fala das tuas falhas, reconhece que tu precisa melhorar, que tu também está caminhando para melhorar, que tu também está caminhando para ir para o céu. E é o erro de muita gente em julgar liderança, por esquecer que o líder também é ser humano e também está caminhando para ir para o céu, tanto quanto os liderados, assim também quanto aqueles que são líderes e se colocam num pedestal, porque a igreja me feriu, a igreja me machucou, e hoje eu não pastoreio mais, hoje eu não quero mais saber de liderar a igreja. Não, senhores, a igreja de Jesus não fere ninguém, a noiva de Cristo não machuca ninguém. O que fere é a nossa humanidade quando ela sai para fora, o que fere é o nosso eu quando ele começa a ser exacerbado. Por favor, sente, converse, diga: vamos acertar as coisas, é tempo de reconciliação. Não importa quem te feriu, não importa quem te machucou, não importa quão profunda seja a tua ferida, tem cura para você aqui essa noite. Se o dano não ocorre, Malco não descobre quem está o liderando, quem está à sua frente. E é engraçado que Judas nunca liderou nada, mas naquele dia colocaram ele como líder. É engraçado que Judas nunca liderou nada no aspecto de pessoas, não. A única coisa que ele liderou foi a tesouraria de Jesus. E que a própria Bíblia, em João capítulo de número 12, diz que ele era ladrão, porque ele tinha a bolsa e de tempo em tempo tirava o que era colocado dentro da bolsa. Agora eu pergunto e você responde: você daria a bolsa da tesouraria para um ladrão, sim ou não? Jesus sabia, sim ou não, que Judas era ladrão? Sim. E por que deu a bolsa? Porque Jesus sempre te dará a oportunidade de tratar o teu caráter de livre e espontânea vontade com as opções que Ele te dá para fazer alguma coisa para Ele na obra, no reino. Só que tem gente que na primeira oportunidade ou no primeiro aperto rapa fora, foge. Por quê? Porque sabe que o caráter vai ter que ser tratado, porque sabe que vai ter que resolver algumas coisinhas do passado que ficaram para trás. Judas tinha a bolsa e Jesus está olhando para Judas roubando e não tinha a bolsa. Por quê? Porque Jesus olhando e dizendo para Judas: essa é a tua oportunidade, cara. Eu estou te dando a oportunidade de tratar aquilo que é pior no teu caráter com aquilo que eu te dei para liderar e para cuidar. Agora pense comigo. Ele nunca foi líder, ele nunca organizou uma missão. E aí? E aí que colocaram ele para liderar? Posso fazer uma pergunta sem tentar aqui ofender ninguém? Posso? Quem é que lidera a tua vida? Primeiro pensamento que você tem é Jesus, né? É ou não é? Seja sincero. Só que eu posso provar para você aqui e agora que não é. Por quê? Porque infelizmente nós dizemos que é Jesus, mas se você pegar os convites que você recebe e assimilar com o reino de Deus, diga para mim de verdade se é Jesus que lidera a tua vida.
Viu como o aleluia vai para o banheiro, glória a Deus corre lá para trás? Por quê, pastor? Porque algumas pessoas esquecem que verdades absolutas ainda fazem parte do reino de Deus, e por fazerem parte do reino de Deus, a gente quer anular elas, quando na verdade essas verdades tratam o nosso caráter, a ponto de entendermos que nós somos o peso da influência das quais nós permitimos liderar a nossa vida. Tem muita gente, quem lidera a vida dele é ímpio, tem muita gente, quem lidera a vida dele é instrumentos de Satanás, mas Deus me trouxe aqui esta noite para dizer a você, chega, está na hora de eu tirar o Judas da frente dessa liderança e deixar o meu espírito te guiar. Está na hora de você rejeitar e deixar eu te guiar. Pense comigo. Eu já estou caminhando para encerrar. Pense comigo. Quando Pedro, porque João disse que foi Pedro, vê que está se aproximando a multidão, e Judas foi muito inteligente. Judas foi, não fique pensando que Judas é burro, que Judas não é não, meu irmão. Ele é sagaz e inteligente. O que ele fez? Ele veio guiando e foi direto em Jesus abraçar e beijar. Pedro, que não é flor que se cheire nesse texto, diz a Bíblia que pegou da espada e ó no Malco. Sabe por quê? Porque se Pedro pudesse acertar Judas, ele tinha acertado. Mas como quem está muito próximo de Jesus não é alvo, aleluia! Pastor, mas é o Judas, mas está abraçado em Jesus, está beijando Jesus. Quando Pedro botou o olho, disse, é o Judas, o nosso amigo aqui do colégio apostólico, nesse aí não tem como encostar, porque se eu encostar nele, eu vou encostar em Jesus, então eu vou encostar no próximo. Quem é o próximo da fila? É Malco, então vai. Pá! Tu compreende que para o traidor, estando perto de Jesus, para ele é válido, porque ele se livra de algumas... Como assim, pastor? Tu vai entender agora. Malco sofreu o dano porque tem um Judas bancando o esperto, tirando o corpo dele fora do risco para colocar o outro que está vindo depois, porque é isso que tu não percebeu, por quem é guiado por Satanás, porque quem é guiado por Satanás, pastor, por favor, vou melhorar para você, quem é guiado por Satanás, no versículo de número 3, já tem Satanás no seu coração, então o diabo não precisa matar, porque já o tomou, mas agora o Malco, que não tem nada a ver, que não fez nada de errado, esse está na mira. Então, pelo amor de Deus, pelo teu próprio bem, para o bem da tua família, para o bem da tua casa, tire Judas da frente, diga, Jesus, eu quero o Senhor me guiando, eu quero. Nós estamos em um culto de missões. Malco foi ferido por gente que andava com Jesus, mas não compreendia a palavra. Prova, pastor? Vou provar, está no texto. Capítulo de número 22, versículo de número 36. Então ele disse, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também ao seu alfoge, e o que não tem espada, vende sua veste, compre uma espada, pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito terão um fim. E eles disseram, Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Pastor, o que isso tem a ver no texto? Tem a ver que isto aqui aconteceu antes do ocorrido de Pedro decepar a orelha de Malco. Pastor, isso é importante? É. Por quê? Porque aparentemente quem mandou os discípulos levar espada para o ambiente da oração foi Jesus. Foi quem? Foi quem? Só que não era sobre essa espada que Jesus estava falando. Por quê? Porque aqui no texto nós temos pelo menos 2 espadas. Que espadas nós temos aqui? Do grego koiné, refaia, e do grego koiné, macaira. Pastor, o que tem a ver essas 2 palavras gregas? Refaia, espada longa e afiada. Macaira, espada curta.
A palavra que Jesus usa aqui para espada é exatamente a ideia de espada curta, uma faca, uma adaga. Jesus estava falando de uma espada de defesa, não de ataque, porque a espada longa era para ataque, a espada curta era para defesa. E Jesus não está falando de uma espada no conceito físico literal. Jesus está falando de uma ideia de apologética. O que é apologética? Defesa da fé. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: se para defender os ensinos que eu dei a vocês, se para defender a minha igreja, a minha noiva, se para defender aquilo que eu lhes ensinei, vocês tiverem que gastar, comprar, aprender, fazer curso, investir, ir para retiro, crescer em graça, crescer em sabedoria, se vistam dessa espada para poder se defender das ações do diabo. Só que qual é o problema? O problema é que quem ouviu a pregação entendeu errado. E tem muita gente que entendeu a pregação errado, e por entender a pregação errado está ferindo muita gente que é inocente. Quantas são as pessoas que estão feridas por mensagens que foram interpretadas erradas? Eles estão com espada na mão. E no versículo de número 49, é aí aonde eles perguntam: feriremos nós a espada? Quando eles veem Judas chegando, Malco vindo, uma multidão vindo, eles perguntam: vamos ferir a espada? É agora a hora de nós botarmos em prática o que o Senhor ensinou? Não! Prova, pastor, eu provo. Jesus mesmo disse para Pedro: não sabes tu que se eu pedisse ao Pai que o Pai enviasse um anjo aqui, ele era capaz de matar todos os soldados, Pedro? O que isso significa, pastor? Significa que muitas vezes nós entendemos errado a mensagem de Jesus, e por entendermos errado a mensagem de Jesus, fazemos com que a palavra dele seja negociada com os nossos sentimentos. E uma vez que a palavra dele é negociada com os nossos sentimentos, já tão logo a palavra dele não tem mais peso. E no versículo de número 50, acontece o fatídico golpe de Pedro em Malco. Acertou aonde? Qual? Direita. Qual? Orelha direita. Já estou me encaminhando para encerrar a partir desse momento. Por que, pastor, que acerta a orelha direita? Bom, ainda bem que acertou a orelha. Pergunte por quê? Porque poderia ter sido pior. Aí nós temos uma teologia totalmente errada, que é pregada nos nossos púlpitos por aí afora. Qual? O estigma de que a noite é sempre um problema, de que a escuridão é sempre um problema, de que a noite é sempre sinal de ações do diabo, de que a noite, a escuridão, é sempre sinônimo de ação do inferno. Pois eu quero trocar esta informação do teu HD, do teu cérebro agora. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, João capítulo de número 18, versículo número 3, a Bíblia diz que estava escuro, tanto estava que eles vinham com tochas nas mãos. E aí, pastor, e aí que você precisa aprender a valorizar a escuridão, mesmo ferido, valorize a escuridão. Por quê? Porque até Deus decidiu morar na escuridão. Prova, eu vou provar no texto bíblico, Salmos de número 18, versículo de número 11, e decidiu o Senhor habitar na escuridão. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 8, versículo de número 12, não sabeis vós que Deus habita em meio às trevas e à escuridão? Vamos melhor, Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3, o Senhor é aquele que na escuridão da tormenta faz o seu caminho, e no meio deste caminho livra o seu povo, livra o seu povo. Pastor, o que é que tem de bom na escuridão? Se o Salmo de número 30,
Verso de número 5 diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É que o que você não sabe é que só chora quem ainda está vivo, só chora quem ainda tem alma, só chora quem ainda tem corpo, só chora quem ainda tem olhos, só chora quem ainda tem alma. Graças a Deus pela escuridão. Diga graças a Deus pelas escuridões. Por que graças a Deus pela escuridão, pastor? Porque Pedro era pescador. E se tem uma coisa que Pedro sabia manusear bem, era a macaia, a faca de abrir peixe. A faca de abrir peixe. E daí, pastor? E daí que ainda bem que era noite, porque no escuro, ao invés de acertar o pescoço, acertou a orelha. Por favor, só para nós ter um gostinho, porque parece que eu estou pregando uma igreja presbiteriana. Levante a mão direita assim, por favor. Eu estou numa igreja pentecostal, irmão. Eu estou numa igreja pentecostal. Eu estou numa igreja que não é proibida a glória. Lá pro Flamengo tu grita Flamengo, lá pro Santos tu grita Santos, lá para aqueles pernas de pau do Vasco tu grita Vasco, lá pro Grêmio e pro Inter tu grita Grêmio, Inter. Às vezes até comemora gol sem ter feito. Aqui a gente já pode comemorar antes da hora, porque o gol é certeiro. A vitória, então lá vai. Graças a Deus pela noite, pela tormenta, porque só Deus sabe do que Ele nos livrou. Irmão, se tivesse claridade, Pedro tinha arrancado a cabeça de Malco. Se tivesse claridade, Pedro tinha arrancado a cabeça de Malco. E daí, pastor? E daí que tu tem que entender que não é a hora ainda de amanhecer, não é a hora ainda de clarear, não é a hora ainda da luz abrir-se, não é hora ainda. Por quê? Porque quando a luz chega, há exposição, e se tem exposição, tu fica refém daquilo que pode te matar. Ainda bem que era noite, mas pastor, o cara perdeu a orelha. Pois é, mas perdeu diante de Jesus, porque na mesma escuridão Jesus estava, na mesma escuridão Jesus estava. Pastor, me mostra que isso é bom mais uma vez. O Senhor é o meu pastor, e o Senhor não me faltará. Deitar-me faz e verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor ao seu nome me guia pelos caminhos da amplitude da justiça, ainda que eu ande. Eu vou melhorar, ainda que eu ande. Por onde? O vale do que? Da sombra, da morte. É sombra e é morte. E aí, é escuridão? É. Tá neblina? Tá umbreu? Tá. E aí, pastor? E aí que ele diz, ainda que eu ande, o Senhor estará comigo. Está comigo. Está contigo. Toque alguém como alguém que é profeta agora e diga para essa pessoa: o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa. Eu vou ficar aqui até toda a glória. O Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a tua família, o Senhor é com o teu casamento, o Senhor é com as tuas finanças. Deus é contigo. Não é hora ainda, porque a orelha, pastor, biologia humana, da cartilagem emblemática do corpo humano, principalmente da cabeça, a única coisa que se projeta de dentro para fora no corpo humano é nariz, lábios e orelha. Entendi, pastor. Vai compreender agora. Se tu não estivesse projetando para fora, não ia te atacar. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Eu não sei pregar outra coisa. Vamos de novo? Isso aqui é pedagógico. Se não tivesse projetando para fora, não tinha acertado. Porque tem uns que estão tímido esconde,
Tímido projeta para dentro, tímido não apresenta os resultados, mas graças a Deus que ainda tem uma geração que não tem medo de colocar para fora o que está projetando. Graças a Deus que ainda tem uma geração que não tem medo de expor aquilo que está projetando. Sabe por quê? Porque por mais que Satanás toque, por mais que o diabo use alguém para tentar ferir, há um Cristo neste cenário que fará tudo novo. Toca e diga assim: não tenha medo de projetar para fora. Isso, acorde essas crianças aí. Diga: não tenha medo de projetar para fora. Irmão, tem uns crentes que são tão ruins que tu pede para ele falar e não fala. Não tenha medo de projetar para fora. Não tenha medo de projetar para baixo. Pastor, vão falar de mim. Pastor, vão me invejar. Pastor, vão falar. Deixe que fale. Cada um tem saliva e gasta do jeito que quiser. É bom que fale mesmo, porque assim ajuda a divulgar a marca. Projeta, rapaz. Projeta. Projeta. Projeta para fora. Ô glória. Ô glória. Oh glória. Pastor, mas é a dor, fluxo, dor interminável, uma guerra dentro dele. Por quê? Porque quando a cartilagem é cortada, o sangue não pode parar dentro de alguns minutos. Não para, não para, não para. É sangue jorrando, é sangue jorrando. Aí a gente diz assim: meu Deus, pastor, e agora? O sangue está jorrando. Ainda bem que você está envolvido com a dor. Ainda bem que você está envolvido com a guerra emocional. Ainda bem que você está envolvido com a guerra financeira. Sabe por quê? Malco foi lá para aprender quem? Malco foi lá para aprender quem? Já imaginou Malco, se não estivesse envolvido com uma dor, se fosse só uma picada de agulha, Jesus vindo até ele querendo curar, ele ia dizer: não, chega perto de mim não. Por quê? Porque não dói tanto, não machuca tanto, não fere tanto. Mas quando a dor é terrível, quando a dor é intermitente, quando a dor é profunda, Jesus vai chegando, vai chegando. Vai chegando, tu está aí dizendo: Senhor, não toca no meu filho, não toca no meu marido. E Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou tocar, para te fazer entender que fica mais fácil para mim chegar, fica mais fácil para mim tocar. Segura, por favor, o fundo aqui agora. Orem para mim quando eu estiver ministrando. Escute isso aqui agora. Se Jesus toca nele por um ferimento que não seja significativo, automaticamente ele teria aversão e empurraria Jesus para longe. Mas como a dor é terrível e ele está tão envolvido com a dor, ele não vai percebendo, mas Jesus está se aproximando. Tu está aí, escute, pega, por favor, dê glória com inteligência. Pega esta palavra. Tu está aí dizendo: Senhor, não deixa o meu filho sofrer. Esse relacionamento não pode acabar, porque senão ele vai querer tirar a própria vida. Deixa a dor ser terrível. Por quê? Porque quando a dor é terrível, fica mais fácil para Jesus se aproximar de quem tem aversão a ele, de quem diz assim para ti lá dentro da casa: eu, igreja, nunca mais. Eu ir para a igreja, eu não vou servir esse teu Jesus aí, sua velha, vai orando tu aí, eu não quero saber de igreja. Deixa ele lá, deixa ela lá. A hora que a dor apertar, já dizia minha avó, a hora que o calcanhar apertar, vai lembrar que tem alguém que pode curar, vai lembrar que tem alguém que pode se aproximar, chegar perto. O problema é que a gente fica querendo manipular a mão de Jesus. E tem muito crente que é assim, pastora Josene: Senhor, está na tua mão. Daqui a pouco, 10 minutos depois, ele já tomou da mão de Jesus, está dizendo: o problema é meu. Ué, mas não era de Jesus? Tu entregou para quem, afinal de contas? Para Jesus? Para quem tu entregou o problema? É um toma lá da cá, me dá para cá, Senhor. Deus não é teu funcionário, irmão. Deus não. Se tu entregou para ele, entregue e esqueça. Agora, se não entregou, fica aí adulando a tua dor. Fica aí adulando a tua dor, porque ainda assim, por bondade e misericórdia, ele vai se aproximar. Porque tem gente, pastor Alex, que diz assim: eu sou durão, meu coração é duro. Tu tem que ver, eu comigo não tenho isso. Vai, bonzão, grandão, maravilhosa, super heroína, mulher maravilha. Jesus vai te pegar no teu calcanhar de Aquiles, te prepara.
Essa palavra é para alguém que bate no peito e diz: eu crente, minha mãe pregou para mim a vida toda. Fica aí, bonitão, achando que tu é grande, que tu é bom, que tu é o cara. Não, tu não tem peito de aço, tu não suporta uma dor de cabeça e quase morre. Tu acha que Jesus não vai te pegar no teu assombro, na tua dor? Ele vai te encontrar. Pode voltar. Pode voltar devagarzinho, fique em paz, vamos lá. Dá glória aí, irmão. Ele era um antagônico a Jesus. Mas o fluxo, a dor, o sangue não para. E ele está envolvido com o sangue, envolvido com a dor, envolvido com o fluxo, envolvido com a dor, vem Jesus. Envolvido com o fluxo, vem Jesus. Este é o melhor momento para Jesus se aproximar. Por quê, pastor? Oh, glória. Oh, como eu amo Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muita gente, eu respeito a interpretação bíblica, mas eu sou um exegeta nato, irmão. A Bíblia diz que Jesus tocou-lhe na orelha e curou. Aleluia. Não entendi, pastor, eu vou explicar. Jesus não saiu catando no meio do escuro a orelha que foi arrancada. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque ele não precisa de nada morto do teu passado. Ele foi na orelha direita e tocou. Por favor, pegue esta palavra. As digitais dele. Meu Deus. Ele não mexe. Não. Jesus não mexe com nojinho como tem os crentes. Não. Não é com nojinho. Não. Ele tocou. E quando tocou, curou. E quando curou, mudou a história. E o que era velho, foi. E agora tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Partes perdidas da tua história não são necessárias para que Cristo realize a obra que Ele projetou. Partes perdidas do teu passado, sentimentos do teu passado, amores do teu passado, empregos do teu passado, já não são necessários para que Cristo faça nova as coisas que Ele tem para fazer na tua vida. Então, pelo amor de Deus, só se você crer nesta palavra, levante uma das mãos, porque eu quero profetizar agora. E qual é a profecia, pastor Daniel? Nós não somos a geração de Saul que vai consultar uma pitonisa para trazer de volta do passado quem já morreu. Nós somos a geração de Paulo. Não somos Saul, nós somos Paulo, que olha para trás e diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Vai ficando de pé, vai ficando. Ura mahashama kasya, uri mijohesia, uri makalabashuria, ihe masya kalamandohe, uri mijomexia. Pastor, encerra agora. Malco restaurado. Restaurado por alguém que ele queria matar, que ele queria prender. Restaurado. Oh, como eu amo a Bíblia.
Ou como Gênesis, lembrei agora. Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 5. Quando Jacó vai abençoar Levi, ele diz o seguinte: algumas das tuas habitações são profanas, imundas, e que Deus não pode habitar. Que edificações são essas? O que Jesus está referendando aqui, com a atitude de tocar em Malco, tem totalmente ligação com Gênesis 49, verso 5. Por quê? Porque em Gênesis 49, 5, Deus estava denunciando pela boca de Jacó que lá no futuro a turma de Levi ia criar algo chamado Sinédrio, e no Sinédrio foi onde Jesus foi injustiçado. A palavra de Jacó é um apontamento para o futuro, e por ser um apontamento para o futuro, tão logo o que Deus estava dizendo pela boca de Jacó é o seguinte: lá na frente, Levi, Deus não vai poder entrar no Sinédrio, não vai, porque é um lugar de habitação imunda e profana. Só que tem um detalhe: Jesus pode até não entrar no Sinédrio por terem aversão a ele, Jesus pode não ser bem recebido, Jesus pode não ser aceito. Só que lá vem Malco, lá vem Malco, lá vem Malco, lá vem Malco. Segura, Denis. Lá vem Malco. E daí, pastor, o que tem a ver Malco? Vamos lá. Malco. Que sangue é esse na sua roupa? Não, é que a missão que vocês me deram eu cumpri. Mas houve luta corpórea, Malco? Houve e não houve. Mas, Malco, esse sangue no teu rosto. E sangue ressecado você sabe que não sai. Só lavando com água quente. Esse sangue no seu... Aconteceu alguma coisa? Estourou os tímpanos, saiu sangue para... Não. O que houve, Malco? O Jesus que vocês não querem aqui dentro? O que tem esse nome? Ele pode não entrar. Mas eu fui curado por ele e estou aqui dentro. Como é que é? Você foi o quê? Curado por Jesus. Curado? Sim. Conte a história. Posso falar ou não? Lugares em que Jesus não é bem-vindo, por intermédio da tua fé, tu entrará. É sério isso? Lugares aonde Jesus pode até não ser bem-vindo, tu entrará, José. Tu entrará, pastor Alex. Tu entrará, Dinho. Tu entrará, irmão Anderson. Tu entrará, minha irmã. Tu entrará, meu irmão. E aí, pastor? Podem proibir ele de entrar. Quero ver proibir um milagre. Quero ver Opa! Quero ver proibir você de entrar lá. Você de testemunhar um milagre. Você de testemunhar a cura. Eu disse que eu encerrei. E eu encerro com muita paz no meu coração, dizendo a todos vocês: Jesus quer, por intermédio de você, fazer o nome dele ser adorado, aonde estão conspirando contra a tua fé. Tem gente que está aqui, que só Deus sabe a luta que é quando chega em casa depois do culto. Aqui, me ouvindo hoje. Tem gente que está aqui, que aqui no culto está tudo bem, mas chegar em casa parece um inferno, porque uma colher de arroz que cai na pia é motivo para uma discussão terrível, é motivo para uma guerra infundada. Parece que o mundo está acabando. Tem gente que está aqui e que entrou aqui essa noite, mas lá no trabalho, quando ele vai abrir a boca e dizer que ele é crente, as pessoas fazem chacota dele, ridicularizam a fé dela, a fé dele. E Deus está dizendo para você aqui essa noite: até hoje foi assim, até a noite deste dia foi assim, mas se prepare, porque a tua noite começou triste, mas antes que o dia chegue,
Pastor Daniel, mas não é quando o amanhã vem, que a alegria vem, e às vezes é, mas nesse caso aqui, na mesma madrugada, em que Malco jorrou sangue, gritou de dor, ele entrou dentro do sinédrio dizendo, quem me curou foi Jesus, quem me curou foi Jesus, quem me curou foi Jesus, se prepare, essa noite ainda, Jesus está mudando algumas coisas dentro da tua casa. E não é para todo mundo, não. É só para quem crê. É só para quem está convicto. Tem gente que está aqui, que até veio no culto hoje, mas a fé dele esmureceu desde o dia que ele foi ferido. A fé dela esmureceu desde o dia em que ela ouviu desaforos dentro de uma igreja, que feriram a sua índole, o seu caráter e a sua moral. Tem gente que está aqui, que essa noite chegou aqui ferido, já entrou ferido. Outros que entraram aqui e Deus teve que vaciná-los de forma antecipada, como uma prevenção daquilo que pode vir a ocorrer no futuro. Mas também existem pessoas que estão aqui que não conhecem o Jesus que o Pedro conhece, que não conhecem o Jesus que o Alex conhece, que o Daniel conhece, que a Rosângela conhece, que a Larissa conhece, que a Camille conhece, que o Noah eu acho que conhece. Existem pessoas que estão aqui que não fazem ideia. E essas pessoas que não são como o Denis, que adoram o Jesus que ele conhece. As pessoas que estão aqui, que talvez não levantam a mão, não cantam no microfone, como alguns cantores que nós temos aqui na igreja, graças a Deus por isso. Mas existem algumas pessoas que estão aqui, que querem muito ter esse Jesus, querem muito conhecer esse Jesus. E daí, pastor? E daí que essa é a tua noite, essa é a tua oportunidade. E o que eu devo fazer, pastor? Abandonar as tuas convicções, mesmo envolvido com a dor do ferimento, vir para frente e dizer, Jesus, está aqui, faz alguma coisa por mim. Jesus, estou aqui, age por mim, eu careço da tua ajuda. E se você se enquadra em um destes aspectos, quer voltar para Jesus, quer vir para Jesus, saia do seu lugar e venha à frente, que eu preciso orar por você. Só não espere por ninguém não, porque nós estamos em um momento tão grave da igreja, em que as pessoas só se movem se alguém se mover primeiro. Ora, a salvação não é tua? Se a salvação é para ti, faça por você, sai do seu lugar e venha à frente, que eu quero só orar por você.